Agora, José Maria Trindade, eu perguntei que você traria, eu anunciei, na verdade, que você traria informações sobre a conversa que Javier Milei teve com Jair Bolsonaro. Ao longo da campanha, muitas pessoas fizeram paralelos, né, entre essa campanha na Argentina e 2018. De fato, houve semelhanças. Agora, tem uma diferença, me parece, substancial em relação ao público, né? O público jovem foi o propulsor dessa campanha de Javier Milei. E naquela ocasião, em 2018, foram as famílias, né, mais tradicionais que deram a vitória ao Jair Bolsonaro. De que maneira os dois se relacionam e, de fato, Bolsonaro vai à posse? Pois é, vai, diz que vai, falou que vai. Olha, Dantas, essa história de alianças aí, eu me lembro muito de uma frase do Tancredo, que era cheio de frases, né? Sempre falava pra gente, ele dizia o seguinte: você nunca deve ser um inimigo na política tão forte que você não possa tê-lo no futuro como aliado. Mas também não pode ser um aliado tão íntimo, tão forte, que não possa tê-lo como adversário no futuro. Então, a política tem sim essas idas e vindas, né? Mas na Argentina, a partir de Milei, definiu um traço ali, uma divisão de ideias, uma divisão totalmente sobre disputas partidárias e políticas, né? Ele chega sem apoio político, mas isto é muito importante. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Daniel, participou da campanha, acompanhou tudo, conversava com ele. Os filhos do presidente também falaram muito. O deputado Eduardo Bolsonaro visitou vários aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram para a Argentina, foram agora, estão festejando. Hoje na Câmara encontrei parlamentares festejando e eles têm razão. Veja bem que há uma coincidência, um alinhamento que eu considero muito bom. O Milei na Argentina, o Chile e Estados Unidos. Veja que condição. O ex-presidente dos Estados Unidos está sofrendo vários processos e está inelegível, né? Mas o Donald Trump pode ser candidato à presidência dos Estados Unidos e, se as eleições fossem hoje, ele seria eleito presidente dos Estados Unidos. Ele não está inelegível porque a legislação lá permite isso. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Mas veja bem, a inelegibilidade no Brasil é discutível e temporal, ela não é eterna. Lula era inelegível, não foi mais. Então isso pode ser modificado, porque estas circunstâncias aqui no Brasil mudam. Como mudou, pode mudar. Beneficiou um lado, agora pode beneficiar outro. Mais do que isso, mesmo inelegível, Jair Bolsonaro pode ser, vamos dizer, recolocado em outro. Se houver uma candidatura liberal, se houver uma candidatura que encante, como encantou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem é? Ainda não sei, ainda não apareceu. Falam na ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mas ainda não está definido o quadro. Então, essa eleição do Milei, ela abre os olhos aqui. Eu entendi que isto é positivo pelo mau humor hoje dos deputados e senadores de esquerda. Agora, Mota, eu inclusive vi uma reportagem ontem fazendo um mapa comparando com 2019 e com o próximo ano, 2024, que a vitória de Milei frearia a onda vermelha na América do Sul. Então são 4 países governados por líderes de direita. Javier Milei, Argentina, claro, a partir do ano que vem, a partir de dezembro. Daniel Noboa, no Equador. Santiago Peña, Paraguai, e Lacalle Pou, no Uruguai. Esse número pode aumentar dependendo da gestão de Javier Milei? Eu não tenho dúvida, Daniel. Na verdade, eu tenho a certeza que esse número vai aumentar e mesmo que o número seja pequeno, já faz uma enorme diferença. Porque tem uma coisa que eu aprendi na minha passagem pela política. Muitas vezes, ter uma pessoa, um indivíduo, uma organização ou um país que diga não faz toda a diferença. Alguém que levante a mão e diga: não, isso não vai acontecer, eu não vou assinar aqui, eu não vou participar desse tratado, eu sou contra esse foro que vocês estão criando aí e eu vou fazer uma denúncia pública se vocês forem em frente com isso. Pode fazer toda a diferença do mundo.
pensar da forma correta. Eu acho que chegou a hora da América Latina voltar para o caminho da liberdade, o caminho do crescimento, um caminho que já foi trilhado aqui com grande sucesso pelo Chile, apesar de todas as dificuldades, né? Não existe, a gente tem que abandonar essa ideia profundamente esquerdista de utopia, de sistema perfeito, de políticos 100% honestos, de uma representatividade total, de uma época em que não existe mais corrupção, em que ninguém mais pratica ativismo judicial. Essa época não vai chegar nunca. Mas pode chegar uma época onde a gente tenha mais liberdade, onde a gente vá dormir com mais tranquilidade, onde você possa ir na esquina, onde você possa ir assistir um show sem ter medo, temer pela sua própria vida. Isso é perfeitamente possível e eu acho que isso é que a chegada do Milei ao governo possibilita. Antes de passar para o Beraldo, acho que o Dantas pediu, né? Quer fazer um complemento, né, Dantas? Tem tudo a ver isso que o Mota falou sobre dizer não, né? Então agora a Argentina pode dizer não à Venezuela no Mercosul, por exemplo, né? Então esse não, né, especialmente quando a gente analisa as relações em bloco, as relações regionais, ele é fundamental. Então, assim, é de fato uma notícia positiva. É preciso sair da mesmice, mas é preciso também evitar a barbárie. E nós estamos vendo, né, vínhamos acompanhando um alinhamento, né, com um eixo, um alinhamento aqui regional, com um eixo que hoje é um eixo formado por autocracias, por regimes de força, regimes totalitários que não respeitam justamente essas liberdades de que o Mota fala. Então, assim, é preciso reverter esse processo e o Milei acaba virando a pedra no sapato. Agora, Beraldo, também quero escutar você em relação a esse desenho na América do Sul, mas queria que você também comentasse sobre a possível ida de Jair Bolsonaro para a posse de Javier Milei. Os erros e acertos de Jair Bolsonaro, quando presidente, podem ajudar Javier Milei? Olha, Javier Milei me parece ser um homem inteligente e ele vai saber ler os erros e as experiências e os acertos de outros líderes, como foi o caso de Jair Bolsonaro no Brasil, para que ele não repita, né, sobretudo, erros que tenham sido cometidos. Agora, é preciso a gente falar do papel fundamental que o Brasil tem na América do Sul e como o Brasil viabiliza a esquerda por aqui. Quer dizer, você ter hoje a Venezuela ciscando pelo Mercosul, o Brasil se colocando como um interlocutor da Argentina nos fóruns internacionais para buscar ajuda para a Argentina. Isso tudo é o Brasil usando recursos brasileiros para fomentar esses países que são dominados pela esquerda. Alguns, uma esquerda autoritária e assassina, como é o caso do Hugo Chávez. Mas isso tudo é normalizado. A gente tem no Brasil o país mais relevante do ponto de vista econômico, o país que tem mais fronteiras com outros países e, claramente, quando o Brasil não tiver mais um governo de esquerda, a gente terá uma outra dinâmica na América do Sul. Eu, por exemplo, vejo uma grande oportunidade para o Brasil diante de toda essa mudança que o mundo está atravessando. Uma vez que a China tem se aliado à Rússia e tem criado um novo polo econômico mundial, o Brasil tem todas as chances de passar a ter um papel muito mais relevante no comércio com os Estados Unidos, trazer para cá, para o Brasil, as fábricas que hoje estão na China, a partir de uma reforma profunda na legislação trabalhista, a partir de uma reforma profunda no nosso sistema de segurança, a partir de uma reforma profunda no nosso sistema educacional. E isso tudo a gente pode ter, não nesses Estados Unidos de Joe Biden, mas os Estados Unidos do futuro, que não será com Joe Biden, poderemos ter sim um grande parceiro para ajudar o desenvolvimento do Brasil. Isso não é vender a alma para os americanos, não. Isso é ter uma parceria inteligente e nos aliarmos a quem está mais próximo
e que tem a condição econômica, com 300 milhões de consumidores, tem a condição de nos ajudar a nos desenvolvermos, que até hoje, 500 anos depois, a gente não conseguiu. É isso, olhando para frente também, viu, Zé Maria? Pensando nesse desenho da América do Sul, eu só quero trazer que algo que está diretamente conectado com essas falas do Dantas, do Mota e também do Cristiano Beraldo, porque o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele fez um post nas redes sociais, não sei se é de autoria dele ou se não é, mas ele fez uma comparação entre Brasil e Argentina. Ele colocou: a Argentina ganhou a Copa, elegeu Milei, vai entrar na OCDE, aliança com Estados Unidos e Europa. Ele colocou: Brasil perdeu a Copa, elegeu um candidato de esquerda, foi rejeitado pela OCDE, aliança com o Irã, China e Rússia. Claro que tem um toque de ironia aí, mas Zé Maria, queria também pedir sua análise sobre esse desenho da América do Sul com a vitória de Javier Milei. Pois é, olha, a Argentina teve um momento ali muito, vamos dizer, bom, mas temporal. É aquela história do livro que é bom até a segunda página, daí para frente não presta. É sobre a dolarização. Se não me engano, o nome do plano era Plano Cavalo. É o ministro, né, que tinha esse nome. E a dolarização pegou os funcionários públicos da Argentina e colocaram no céu. Eles chegaram aqui no Brasil e compraram apartamentos enormes em balneários aqui no Brasil inteiro, principalmente no Sul, vieram morar no Brasil, estavam ganhando em dólar, aposentados em dólar. E aí, com a queda do plano e volta ao peso, eles não aguentavam pagar o condomínio dos prédios, para se ter uma ideia da quebradeira que houve ali. E a gente viu que foi um desenvolvimento chamado voo de galinha na economia, que é aquele voo curtinho, né? Dá um refresco e depois cai. A ideia de um governo liberal é fazer exatamente as bases, né? Os fundamentos da economia. E isso Milei traz muito bem, né? Não só a dolarização, mas principalmente gastos públicos. Durante a campanha eleitoral ele teve a coragem de defender cortes nos gastos públicos. Isso perde votos. Aqui no Brasil, por exemplo, está em debate a reforma administrativa, que o governo é contra, não é por ser contra, porque eu tenho certeza que eles sabem que o Brasil precisa cortar gastos, precisa gastar melhor, digamos assim. Mas o governo não vai com medo de perder votos, perder apoio do servidor público. Essa é a realidade. E o Milei traz exatamente esta oxigenação, que é o famoso rigor fiscal. E ele tem essa competência e essa força para fazê-lo, porque não depende dessa política de me dar lá, dar cá, aquela coisa de ficar trocando apoio por gastos públicos, né? Então, ele tem exatamente isso. Pode oxigenar, sim, o Brasil, todo o continente, e pode dar um novo sinal aqui para o Brasil. Se ele der certo, aqui o Brasil vai repensar nas próximas eleições. E a esquerda, os deputados da esquerda sabem muito bem disso. Daí, repito, este mau humor. Daniel, eu não falei aqui sobre a fala do Bolsonaro com Milei. Foi uma videoconferência. O ex-presidente Bolsonaro me fez chegar às mãos aqui o vídeo dele fazendo o vídeo com Milei. Estava muito empolgado, o Bolsonaro empolgado, vibrando e tal, com Milei, e a gente via claramente no celular os dois, o Milei e o Bolsonaro, né? Então, essa foi a linha e esse é o alinhamento. O Milei, diz que não é um novo Bolsonaro, mas ninguém é repetido nem replicado, mas existem sim ideias comuns e a tentativa, né, de balançar a cabeça, balançar o corpo e jogar esse peso para fora e tentar uma coisa nova no país. Dantas, também quero pedir sua análise sobre esse alinhamento, pelo menos que a gente observa, entre Jair Bolsonaro e Javier Milei, e de que maneira essa aproximação pode criar algum tipo de rusga na relação com o presidente brasileiro? É uma escolha do presidente brasileiro. Naturalmente, ele, como presidente de um país, ele tem a responsabilidade de conduzir o país e facilitar essas relações. Eu vou dar um exemplo aqui, Daniel. Você acha que se fosse agora
aquela liberação do empréstimo de $1 bilhão da CAF, na Corporação Andina de Fomento, para ajudar a Argentina. Será que o governo brasileiro daria o aval para ajudar a Argentina? Boa pergunta. Será que nós teríamos liberação de crédito do BNDES para financiar obras do gasoduto na Argentina? Né? Então, nós temos vários, e olha só, nós temos essa questão, por exemplo, do gasoduto, ela começou a ser negociada, do empréstimo para a construção do gasoduto, ela começou a ser negociada no governo do Bolsonaro. Inclusive, o Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes, chegou a fazer uma entrevista, dar uma entrevista e falar da importância deste projeto. Quer dizer, esse é um pensamento de estadista, esse é um pensamento que está acima de questões partidárias. Você está pensando nas relações, de como aquilo pode se beneficiar mutuamente os dois países. Afinal de contas, havia a intenção, né, de que esse gasoduto também possa beneficiar o Brasil em algum momento. Então, quando esse projeto passou a ser tratado no governo atual, ele já passou a ser tratado com esse carimbo partidário. E isso é que precisa ser evitado, né? Nós temos que olhar as relações, os nossos dirigentes têm de olhar essas relações entre países, né, fomentando o comércio, fomentando as trocas culturais, comerciais, sociais, políticas. Essa interação tem que fomentá-las para além da questão partidária, porque ela vai além de um mandato apenas. Você pode perceber a manifestação dos presidentes da Câmara e do Senado, que imediatamente parabenizaram o Javier Milei, fizeram questão de parabenizar nominalmente o Javier Milei nas redes sociais. Então, isso mostra porque também existe uma relação entre parlamentos, existe uma relação entre estados, entre as províncias de lá e os estados aqui, entre as cidades. Nós temos diplomacia em diferentes níveis federativos. Então, é isso que importa. E a Argentina é um país cujo futuro é indissociável do Brasil. Eles são o terceiro maior parceiro comercial. E só voltando para finalizar a questão de manifestação... Eu tenho dúvidas disso, viu, Dantas? Mas eu tenho a minha convicção, Zé, em função de uma série de fatores que eu acho que não cabem nesse programa, mas assim, a gente precisa entender que essa relação, ela vai além. E hoje, com a eleição do Javier Milei, o Lula, por exemplo, perde uma voz de apoio para toda a sua política regional. A voz de um presidente da Argentina ela é muito importante. Aliás, o novo Foro de São Paulo, né, Zé Mota? O novo Foro de São Paulo tinha como nova sede Buenos Aires. Quem fez a primeira reunião, né, do grupo, até esqueci o nome, que eles rebatizaram o Foro de São Paulo, foi lá com a Cristina Kirchner, com o Alberto Fernandes. Eles que foram, vamos dizer assim, que se soranearam, né, que receberam os presidentes dos países ou dos partidos, né, que comungam aí dessa mesma ideologia. E agora isso se perde, né? Pode acontecer, mas perde a relevância, perde o status, né, de poder de executivo, perde o status de você ter um chefe de Estado participando de uma iniciativa político-partidária. Antes de passar para o Mota e para o Beraldo, o Zé quer fazer um complemento. Você não concorda com o Dantas, é isso, Zé? É que hoje eu ouvi por aqui, assim, sinais claros de que o presidente Lula não vai admitir esse realinhamento automático com a Argentina, não. Foi criado um grupo no Ministério do Itamaraty, das Relações Exteriores, para, né, ver a diplomacia, já existem diálogos ali, mas a ideia é recrudescer. Para você ter uma ideia, a fala do ministro Pimenta repercutiu muito aqui. Muitos entendem que ali estava uma mensagem do presidente Lula, né? Então, essa diplomacia, ela vai ser complicada, vai ser uma relação muito tensa e o Brasil pode tentar mostrar ali os músculos, né? A sua força aqui diante da Argentina. Mas o Milei não está muito preocupado, não. Você veja que Lula, ao ser eleito, fez a primeira visita aqui na Argentina e aqui nessa região. E o Milei fará as primeiras visitas fora do Mercosul, fora aqui da região do Cone Sul, e vai para a Europa. Então, assim, essa relação do Brasil com a Argentina, pelo que eu vi hoje,
para ser restabelecida levará um tempo, se for. Verdade, é uma tradição o presidente da Argentina, após tomar posse, fazer uma visita ao Brasil e da mesma forma o presidente brasileiro vai à Argentina. Só que houve exceções. Jair Bolsonaro fez a primeira visita internacional aos Estados Unidos e muito provavelmente o Javier Milei também fará uma visita aos Estados Unidos. Cristiano Beraldo. Beraldo, essa discussão que envolve o que a gente pode projetar dessa relação entre Javier Milei e o presidente Lula, Argentina e Brasil, um cavalo de pau de 180 graus na relação do Brasil com a Argentina, inclusive mudando os planos daqueles projetos que muito provavelmente o Brasil ajudaria. Você vê dessa forma? Não, sem dúvida, um banho de água fria, né, em quem via a Argentina como uma plataforma para fortalecer esses movimentos de esquerda, né, Foro de São Paulo citado aqui e outras iniciativas. Agora, o que a gente está vendo é uma reversão de uma situação que houve durante o governo Bolsonaro uma ruptura na comunicação, na convivência do presidente brasileiro com o presidente argentino. Depois, com a vitória de Lula, essa convivência passa a ser íntima, mas assim, excessivamente íntima, e agora a gente tem a troca do presidente na Argentina, que vai colocar de novo essa barreira da comunicação, porque convenhamos, qual é o projeto que Javier Milei pode desenvolver com o Brasil, estando em linha com aquilo que ele vem defendendo de transformação da Argentina, que pode ter a contribuição, a colaboração do atual governo brasileiro? Eu não vejo alternativas viáveis, possíveis, para que haja um esforço conjunto em alguma frente, etc. É só ver o que está acontecendo ali. Uma das primeiras decisões dele de vender a YPF, a petroleira argentina, que já havia sido privatizada e foi reestatizada pela Cristina Kirchner. Aqui no Brasil, apesar do mal que a Petrobras faz ao mercado de petróleo brasileiro, e muita gente vai me criticar por eu dizer isso, mas estão me criticando porque desconhecem a realidade do mercado de petróleo brasileiro. Esse monopólio exercido pela Petrobras traz mal a dinâmica, o funcionamento do setor de petróleo, sobretudo no setor de combustíveis do Brasil. Não há razão para a Petrobras ser controlada, dominada pelo governo federal. Então, Javier Milei está fazendo o correto. Aliás, as empresas de comunicação que ele diz que vai privatizar deveriam ser encerradas, exterminadas. O governo não tem que ter absolutamente nada a ver com agência de notícia, canal de televisão. Isso é um absurdo. Isso deturpa a comunicação e vira um lugar para acomodar a companheirada. Isso é intolerável dentro do processo democrático, sobretudo em países que passam grande dificuldade econômica e precisam reduzir o peso do Estado nas costas dos seus cidadãos. Então, não vejo agenda que possa unir os dois presidentes. A atividade empresarial continuará ocorrendo. Agora, não acredito que haverá nenhum tipo de aproximação entre os dois líderes.